Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de fevereiro, domingo, 7º domingo do tempo comum. Nos aproximamos do Senhor no dia de hoje e acolhemos dele esta regra de ouro. Viver a radicalidade do amor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que assim possamos melhor amá-lo e servi-lo. Desde já te convido, você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, a deixar o seu like, a se inscrever, deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém te tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os odeiam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes aos outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no 7º domingo do tempo comum, e o 7º domingo é uma continuidade daquilo que celebrávamos no domingo passado, o 6º domingo, que nos convocava a confiança irrestrita em Deus e fazer uma opção, o caminho das bem-aventuranças, que é o confiar inteiramente em Deus, ou os caminhos dos ais de vós, que é simplesmente confiar nas coisas deste mundo, nas realidades que o mundo nos oferece. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, permanecer no caminho com nosso Senhor Jesus Cristo, caminho este que nós vamos descobrindo que é, sobretudo, necessário confiar em Deus antes de tudo. Neste 7º domingo, que vai ainda continuar na mesma perspectiva
do aprofundamento na vivência do amor para com Deus, nós somos convidados a aprofundar o tema do discipulado, do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E este segmento ele vai sendo iluminado por vários aspectos da vida, para que assim a escolha possa ser verdadeiramente assertiva. Uma escolha certa, para vivermos, por meio então do Santo Evangelho, da vida litúrgica, a radicalidade do amor. Amados irmãos e irmãs, São Paulo nos mostra uma antropologia, um sentido do homem, do compreender o ser humano, na segunda leitura deste fim de semana, mostrando e nos recordando que existem duas realidades em nosso coração. É importante lembrarmos que nós não vivemos aquela dicotomia entre o bem e o mal no coração, ou de uma pessoa rachada, mas é importante lembrarmos aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. É do coração que emana, infelizmente, muitas realidades ruins. Então, São Paulo vai dizer que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Adão, o primeiro Adão, numa natureza frágil e voltada para a realidade do pecado. Por essa razão, é possível então encontrarmos no coração humano um desejo muitas vezes contrário ao desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, São Paulo vai dizer que nós somos convidados a viver este caminho do novo Adão. Este novo Adão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo santo batismo, nós vivemos esta graça de ir nos transformando e nos configurando e assemelhando-se assim a nosso Senhor Jesus Cristo. Viver e se assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo é de fato buscar viver aquilo que o Senhor nos convida a viver. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é continuidade do Sermão da Planície. O Sermão da Planície, onde Jesus vai dando elementos, vai propondo a radicalidade do amor, vai convidando os discípulos a ir vivendo então os constitutivos da vida do discipulado. E é importante então lembrarmos, viver esta radicalidade do amor se encontra, portanto, como uma identidade, mas munida de 4 aspectos, segundo o Evangelho de hoje. Primeiro, amar. Segundo, fazer o bem. Terceiro, bendizer e abençoar. E por fim, rezar. Estas são então as características do amor ágape, do amor cristão, do amor doação. Por outro lado, nós observamos que o velho Adão, ele vai estar muito voltado para aquilo que a primeira leitura desse fim de semana nos revela. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, desse fim de semana, do qual nós fomos convidados a contemplar, a ouvir, falava da história, então, de Saul e Davi. Esta se encontra no primeiro livro de Samuel. E diante da atitude de Saul, que depois fica sabendo, era o rei em vigência, isso há 1000 anos antes de Cristo, quando ele fica sabendo que Deus escolhe Davi para sucedê-lo, o que gera, o que começa a brotar no coração de Saul? Inveja, raiva, e começa a perseguir Davi. A palavra nos diz que Davi encontra então uma oportunidade propícia de revidar na mesma altura a Saul, de matá-lo se ele quisesse. Mas Davi diz: não levantemos a mão contra o ungido de Deus, ele age com misericórdia. Assim também nós, enquanto batizados, enquanto cristãos, somos convidados à radicalidade do amor, a viver a misericórdia, como o Pai é misericordioso. Hoje a palavra nos dizia: com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Portanto, possamos abraçar o amor, viver a misericórdia como cristãos,
ser verdadeiramente misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs. Na radicalidade do amor, enfim, Jesus vai dizer que somos convidados a amar até os nossos próprios inimigos. Se assim não for, que recompensa teremos? E é importante lembrarmos, aqui a recompensa não está naquela realidade de uma teologia da retribuição, mas muito pelo contrário, está no caminho inerente à vida do cristão, que é a salvação, o reino dos céus. Portanto, no dia de hoje, peçamos ao Senhor esta graça, que possamos amá-lo de todo o coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, assim como dizia o salmista no dia de hoje, nos convidando então a abraçar a graça de Deus. O Senhor é bondoso e compassivo, assim como imagem e semelhança de Deus que nos criou, sejamos bondosos, compassivos, mas sobretudo vivamos o amor. Dai-nos esta graça, Senhor, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.